Por favor, comece se apresentando. Nos conte seu nome e uma breve introdução sobre você no mundo da literatura. Meu nome é Rafael Meninel, atualmente sou bancário. Sempre gostei de ler, desde criança. Minha mãe tinha alguns livros infantis, comprou e eu adorava quando alguém contasse a história para mim. Comecei a querer aprender a ler e escrever sempre, porque que eu não queria depender, eu queria eu mesmo poder ler as histórias, ou aqueles desenhos onde a parte da música era legendada também eu queria aprender. Então comecei a aprender a ler justamente por isso. E minha mãe brinca que quando eu era criança eu andava de um lado para o outro com lápis e papel na mão e falava que quando crescesse ia ser escritor. E isso me acompanhou durante um bom tempo. Quando eu tinha 7 anos, também escrevi uma redação na escola sobre o fim do mundo. Eu lembro que a professora morreu de rir, rolou de rir. Chamou outra professora que também riu muito. Depois ela saiu da sala e voltou, falou que já tinha conversado com o editor de um jornal da minha cidade, que a história ia sair lá. E continuou, 13, 14 anos, 14, mais ou menos, 14, 15, comecei a escrever poesias também. Com 16 escrevi o primeiro romance, Memórias Ressurgem. Depois entrei na faculdade de letras. é, E mesmo quando eu passei no banco, né, que eu não estava mais na faculdade, continuei escrevendo um tempo. Depois meio que morreu e fiquei muito tempo sem escrever nada. Ano passado, essa, essa fome de ler e escrever voltou. O livro Crônicas das Brumas Densas acompanhamos o dilema de Valek ao precisar se rebelar contra o governo tirano que fazia parte. Um dilema que pode trazer identificação com o mundo real, já que muitos países ainda possuem regimes totalitários. Como você acha que o dilema de Valek se relaciona com a sociedade onde vivemos hoje em dia? Sim, o livro tem essas duas camadas, né? Quem quiser ir só pela aventura, pela fantasia tem, mas ele é cheio de alegorias com o mundo atual, né? Contra regimes totalitários. A Lira, que é a Barda, que é uma artista, eu fiz isso também, que usava a arte como uma forma de lutar contra ditaduras, repressões. Então, assim, é que se falar muito aí vai acabar entrando. Quem quiser ler o livro vai ficar meio. Já vai saber muita coisa. Mas, assim, dá para tirar muita coisa de lá. Ela é cheia de alegorias, cheia de metáforas. E é legal ir vendo elas enquanto vai lendo o livro. Valek se vê em conflito ao receber a ordem de exterminar uma cidade, incluindo crianças, mulheres e idosos. É implicado que o motivo do extermínio da cidade é porque a população é considerada improdutiva. De onde veio sua inspiração para que esse fosse o motivo do dilema de Valek? Na verdade, tudo começou quando um tempo atrás, eu estava vendo vídeos sobre a dissolução da Iugoslávia, né? Quando aconteceu, eu era bem jovem, eu não lembro e pode entender o que tinha acontecido. Aí estava lendo, estudando tudo, e um dos motivos, o principal para eu começar a escrever esse livro, foi que durante a guerra lá, né, da dissociação da Iugoslávia, o general sérvio, mandou que o exército invadisse a Bósnia, matassem homens, crianças e idosos, e deixassem vivas só as mulheres em estado reprodutivo. Elas deveriam ser abusadas e porque daí os filhos que nascessem também seriam sérvios. É uma tipo de limpeza étnica, né? Matar todos os bósnios e sobrar só os servos. Aquilo lá, eu lembro que eu parei de ler ou de ver reportagem na hora, porque aquilo ficou na minha cabeça. Não, como assim? E parece que realmente fizeram isso em algumas cidades pequenas, vilarejos. Eu pensei, nossa, mas é desumanidade nível hard. Eu fiquei me imaginando um soldado. Eu falei, gente, mas por que eu vou matar pessoas ali que vivem?
estão totalmente alheios à guerra, não tem nada a ver com isso. Matar, abusar. Eu falei, nossa, mas por mais que seja doutrinado, tudo, que tenha o senso de dever com a nação, mas é uma coisa muito desumana, muito absurda. Então foi daí que que me deu a ideia de surgir o Valek. Na verdade, a cidade de Portos aqui, que eles invadiram no livro, né, e que o rei jogou... Isso daí era uma desculpa esfarrapada, que é improdutivo. Na verdade, o que ele queria mesmo era fazer uma limpeza étnica. Nas primeiras páginas do livro já conta o que ele quer fazer aí, mas ele falou improdutivo por ser menos impactante, menos desumano. Mas foi daí que surgiu a ideia. Depois as outras fases são mais de... Sempre fui jogador de RPG, gostei muito, incluí no livro. E a última parte é uma parte mais também que volta, né, todas as alegorias, arquivista sombrio, que é um ser que pode moldar a realidade, né, o discurso da realidade, que tem muito a ver com fake news, tudo. Você acredita que, assim como Valek, é possível que um soldado socializado para servir um governo totalitário possa se rebelar, guiado apenas pela própria empatia? Acredito que sim. Acredito que sim. Teve uns casos na história. Não dá para se rebelar com um confronto direto. Você seria taxado de louco, preso, torturado, morto. Mas agindo nas sombras, agindo como agente filtrado, assim como Valek. Ele não saiu declarando guerra ao rei Varkon. Ele foi criando distrações, criando armadilhas e também mentindo para conseguir salvar algumas pessoas e depois ter aquela revolução toda, né? Que juntou com Mira, que de uma tecelã simplesmente descobre que ela é estrategista, e os outros personagens que vão aparecendo também durante o livro todo. O que inspirou a mitologia própria e o universo rico de Crônicas das Brumas Densas? Então, a primeira parte, como eu disse, é essa questão, né, da guerra da Iugoslávia, que eu me imaginei como um soldado agiria tendo uma ordem tão absurda e desumana dessa. Depois entra muitas partes também de crimes de guerra. O livro é dividido em 7 livros diferentes, né? 7 tomos, cada um uma parte. Então, o primeiro é esse, o segundo fala muito dos crimes de guerra e como que a pessoa fica ao ver ou presenciar. Depois tem muito... Será que eu sou fã? Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, né? Mas mais voltado para um estilo de RPG e das relações humanas, né? Então é apresentar também, aparecem mais anões, elfos, como que funciona a sociedade deles. E aí no final, mais pro final vira uma guerra metafísica, onde tudo onde espadas, magias não resolvem nada. Que resolve... Leia o livro. O final é surpreendente. Principalmente a batalha final. Como autor de livro considerado longo, com 1000 páginas, qual sua recomendação para que os leitores consumam sua obra da melhor forma? Alguma dica para a leitura de livros mais longos? A leitura é muito pessoal, né? Cada um tem um ritmo. Tem gente que gosta de ler só um pouco por dia, que já dá sono. Tem gente que gosta de entrar e esquecer da vida, fica horas lendo. A dica que eu dou é para quem não está muito acostumado com a leitura, que eu até falei para meu irmão, o livro é bem longo, mas os capítulos são curtos, 3, 4 páginas. Então, leia um capítulo por dia. Se a história te prender, como eu acho que vai prender, talvez você consiga ler 2, 3, mas pode começar lendo um por dia. Leia um, outro dia leia outro, quando já tiver inteirado a história, tudo, tiver muito preso, aí pode ler mais.
Por último, deixe uma mensagem para nossos seguidores. Pode ser um conselho para novos escritores ou uma mensagem para possíveis novos leitores. É ler. Tem gente que considera, tem livro bom, livro ruim. Livro é o que você gosta de ler. Tá? Eu sou considerado assim também porque eu tenho esse que é uma fantasia, mas já escrevi livros de de terror, de alguns que são mais reflexivos, ensaios. Então, sim, às vezes a gente fica procurando dopamina rápida, né? Só passando por rolagens infinitas, sendo que às vezes tem um mundo inteiro que a gente não conhece e pode ser aproveitado. Obrigado.